Nós vamos compartilhar um pouco nessa tarde a respeito de nós vivermos o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aí? Amém? Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero. E a gente está num tempo em que a gente ouve muito isso, né? O novo de Deus. Esse ano a gente teve encontro, né? Depois de um longo tempo, e uma bênção, né? E veio aí esse louvor, né? Que fala sobre o novo. Sobre esse tempo novo, sobre viver esse novo. Esse louvor é lindo, ele é maravilhoso. E falar de novo, eu lembro muito do louvor do Fernandinho também, né? Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, né? Eu vou te dar de volta, né? Ouvirei da boca do Senhor, eu vou te restituir. Amém? Então nós vamos ver que existe algumas questões da nossa parte que nós precisamos cumprir para vivermos o novo de Deus. O novo já está disponível para mim e para você. O novo já chegou. O novo já aconteceu. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós queremos viver o novo de Deus, o que é que nós precisamos fazer para desfrutar desse novo? Amém? Você quer saber? Eu quero. Porque o Espírito está ministrando já, né, desde de manhã, e ele está nos trazendo alguns segredos aí muito valiosos. Obrigada, amor. Para nós vivermos, o primeiro ponto que a gente vai identificar, para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos eliminar o que está velho. Tudo aquilo que é velho na nossa vida, uma velha mentalidade, a velha maneira de viver, as velhas palavras, as velhas atitudes, porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Mas a verdade é que às vezes ficam algumas sequelas do velho homem. Mas enquanto nós não eliminarmos aquilo que é velho, aquilo que ficou ultrapassado, aquilo que passou do prazo de validade, nós não vamos ter condição de viver o novo. Porque já tem uma ocupação na nossa vida com o velho, então o novo não pode penetrar. Vocês conseguem compreender dessa maneira? Vamos ver como está escrito lá na palavra? Eu estou usando a NVI, tá, irmãos? Isaías 43, 18 e 19. É uma passagem bem conhecida e que vai ministrar no nosso coração. Olha lá como é que está. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos, essa palavra é muito tremenda. Está falando, não viva no passado. Como que a gente vai viver aquilo que já passou, aquilo que está lá atrás? Daqui a pouco, esse momento aqui vai ser considerado passado. Daqui a pouco vem um próximo culto. Então, que esse momento a gente desfrute de tudo que o Espírito está ministrando aqui nesse momento, nesse ambiente. O Senhor é aquele que traz e faz coisas novas todos os dias. Imagina que um caminho no deserto, quando ele fala, eis que vou abrir um caminho no deserto. Deserto é lugar onde não tem marca nem de uma pegada. Não é como a praia aqui que a gente vai pisando e ficando, a gente olha para trás, tem aquele caminho que ficou marcado, aquelas pegadas. Mas no deserto não é assim. É aquele sol quente, é aquela ventania, mal pisou, a areia já cobriu novamente. Então você olha para o deserto, você não vê um destino. Você não tem um caminho a seguir. Você não tem uma direção. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus e estamos dispostos a viver o novo de Deus, até no deserto Ele cria um caminho. Até no deserto Ele estabelece pegadas.
para que a gente possa seguir. E quando fala que ele vai criar rios no ermo, ermo é um lugar ali mesmo do deserto, que é totalmente sem vida, sem habitação. Mas se nós passarmos, determinados em Deus, em viver o novo que Ele tem disponível para nós, se a gente passar no lugar de deserto, Ele vai preparar um rio, Ele vai preparar toda a provisão necessária para a minha vida e para a tua vida, amém? Então nós precisamos estar em Deus para viver esse novo. Olha lá, Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Para vivermos o novo de Deus, vamos abrir mão daquilo que é velho. Guarde isso aí no teu coração. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga assim, uma coisa eu faço. Está muito fraco, acho que você não vai fazer não. Vamos falar assim, mas uma coisa eu faço. Amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esqueça do que ficou para trás. Coisas novas Deus está fazendo. Você quer desfrutar das coisas novas que Ele está fazendo? Irmãos, eu tenho percebido, eu tenho vivido coisas novas quase que diariamente. E eu não tinha essa sensibilidade. Porque eu estava presa no passado. Essa palavra eu estou falando de mim. Eu não me dava a oportunidade de viver o novo de Deus. Foram anos presa. O meu presente estava lá no passado. O novo de Deus acontecendo, o novo de Deus fluindo, o novo de Deus, águas vivas fluindo do trono, e eu morrendo de sede na casa do Pai. Por quê? Porque eu não estava aberta para viver o novo de Deus. Porque eu olhava para o deserto, não tinha pegada mesmo, e eu me achava perdida. O que mudou? A minha mentalidade. O que mudou? O que Deus agiu dentro de mim, para que eu pudesse abrir o meu coração para viver o que Deus tinha para a minha vida. De manhã eu compartilhei com os irmãos que eu creio que foi a oração mais ousada que eu já fiz diante do Senhor. Por um cansaço causado por mim mesma. Eu estava tão exausta, tão cansada de lutar na força do meu braço, que eu disse para Deus, Senhor, isso em lágrimas, eu estou cansada. Faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Irmãos, a partir dessa oração, saiu tudo do eixo, se é que havia alguma coisa no eixo, né? Eu abri mão do controle. E aí eu vi tudo descontrolado. Não, aí que estava tudo entrando no controle. Mas, aos meus olhos, agora que eu vou morrer. Né? Porque saiu tudo do controle, Senhor. Eu entreguei e toda hora querendo pegar de volta. Voltar para aquilo que é velho. Voltar para o que é antigo. Não, eu tenho que me apegar em alguma coisa. Sim, se apegue na confiança do grande eu sou. Só que eu não sabia fazer isso. Eu achava que eu confiava. Eu confiava no momento que eu dobrava o joelho. Quando eu levantava dali, vinha aquilo tudo junto comigo. Eu não vivia o novo, eu não descansava. Por quê? Porque eu precisava de uma renovação na minha mente. Eu precisava de experiências mais profundas com Deus. E esse é o nosso segundo ponto. O primeiro é que nós não podemos ficar presos no passado. Sabe aquele passado que você ainda lembra, aquela ferida que te fizeram, aquela situação difícil que você enfrentou? Você pode estar aqui
tendo o maior motivo de celebração, mas no meio daquela celebração, você lembra exatamente aquilo que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E aí é uma meia alegria. Não é uma alegria, não é uma vida abundante que Jesus conquistou para nós. Isso é por causa de Jesus? Não. É por nossa causa. É pela nossa humanidade. É pela nossa falta de posicionamento diante da palavra. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Mas quando a gente não se apropria, quando a gente lê, ouve, mas a gente não pratica, nós temos uma vida espiritual medíocre. E era o que acontecia comigo. E aí o segundo ponto, para que nós vivamos o novo de Deus, nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra. E aí o nosso vocabulário também vai mudar. Por quê? A palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então o nosso linguajar vai ser um linguajar profético segundo a palavra de Deus, porque a nossa mente medita bem. Olha o que precisa ocupar a nossa mente. Está lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que for nobre, diga nobre. Tudo que for correto, diga correto. Tudo que for puro, diga puro. Tudo que for amável, diga amável. Tudo que for de boa fama, diga boa fama. Se houver algo de excelente, diga assim, algo de excelente. Ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Será que todo pensamento que norteia a nossa mente está passando por esse filtro? O que é verdadeiro, o que é puro, o que é nobre, o que é correto, o que é de boa fama, o que é amável, o que é excelente, digno de louvor. Nós precisamos blindar a nossa mente com esse filtro de Filipenses 4:8. Porque quando vier um pensamento na nossa mente, nós precisamos saber se nós estamos pensando bem. Se o nosso pensamento está edificando ou não. Porque a nossa qualidade de vida vai depender do que nós pensamos. Como diz Provérbios fala isso, assim como o homem pensa, ele é. Se eu tenho um pensamento derrotista a meu respeito, a minha vida não vai ser de êxito. Se eu falo que eu não consigo, que eu não avanço, como é que eu vou viver o novo de Deus? Deus não tem filho derrotado. Nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Nós já temos uma vida de novidade, isso é a cada dia. Eis que tudo se fez novo todo dia. Porque cada dia é um presente, é um novo dia. Então todo dia tem novidade. Esse dia está acabando. Amanhã é um novo dia. Amanhã são novas oportunidades, novas experiências, novas orações, novos derramares em Deus. Cada dia é um dia novo, para nós desfrutarmos, para nós fazermos escolhas. Escolhas corretas, escolhas que vão nos levar a agradar o coração de Deus. Ah, eu agradei a Deus ontem, hoje. Não, não é assim. Todo dia que nós queiramos agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus não é peso, não, é prazer. Imagina você fazer uma coisa que você tem certeza que você está agradando o coração de Deus. É muita alegria. É uma bênção. Eu imagino quando o Glauco, a equipe de louvor, vem para cá para ministrar, eles vêm com muita alegria. Eles sabem que eles estão agradando o coração do Pai. O seu ministério é um motivo de alegria. O compartilhar com os irmãos no culto é um motivo de alegria. Busquemos
um coração agradecido. Satanás tem roubado a nossa gratidão muitas vezes, nos prendendo no passado, contaminando a nossa mente, impedindo de que nós tenhamos pensamentos que agradem o coração de Deus, e aí impede a nossa gratidão. Eu sei que o Espírito está ministrando no coração de vocês, assim como Ele ministrou de manhã. A gente está nesse ano, é o ano da maturidade. E a maturidade é que nos leva a viver o novo de Deus. Quando a gente é imaturo, qualquer coisinha nos abala, qualquer coisinha é motivo, não vem mais no culto, que isso, que aquilo, e não me cumprimentou, a irmã, poxa vida, sentou do lado da outra irmã, não sentou perto de mim, isso é mais mulher, né? Homem não tem essas bobeiras não, porque isso é bobeira. Vamos falar? Isso é bobeira, isso é mimimi, isso é infantilidade. Não cabe mais para nós, né? Que a gente de manhã, como eu disse, que a gente venha gemer com o motivo correto. Se a gente tem que gemer, que tenha um propósito por uma dor, por algo considerável. Ano de maturidade, nós precisamos declarar, né? 1 Coríntios 13, 11, vai falar desse ano de maturidade, vai falar exatamente do que a gente está dizendo aqui, uma renovação de mente. Olha lá, o comportamento daqueles que estão em Deus. Tem coisa que não cabe para nós mais nesse tempo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Deixa para trás, tem coisa que não cabe mais. Maturidade em Deus. Sabe, às vezes uma irmã chega, o irmão não me cumprimentou. Eu falei, por que você não foi e cumprimentou ele? Né? Não te cumprimentou, vai você e cumprimenta. Pronto. É assim. Mas a irmã não sentou do meu lado. No próximo culto você senta até no colo dela. Não fica reclamando, murmurando. Faz diferente. Se afastou, abraça. Falou mal, fale você bem. É com esforço, irmãs. É com esforço, irmãos. Nós precisamos olhar para as pessoas como Jesus as vê. Nós precisamos olhar para nós como Jesus nos vê. E isso depende de uma renovação de mente, de uma vida de maturidade. Agora, esse aqui é bem difícil. Esse outro ponto aqui. Primeiro, a gente precisa sair do aprisionamento do passado, das lembranças do passado. Depois nós precisamos renovar a nossa mente. Uma mente renovada muda o nosso destino. Porque nós vamos ser profetas segundo a palavra. Se você medita na palavra dia e noite, a tua boca vai pronunciar sobre aquilo que está meditando o teu coração. E agora, para nós desfrutarmos desse novo, vivermos esse novo de Deus, nós precisamos reconhecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Que é Ele que governa. Independente das circunstâncias, é o Senhor que governa. E se necessário for, irmãos, coisas preciosas ou pessoas preciosas irão morrer. Forte, né? Foi o que Deus ministrou no meu coração. E eu precisei passar exatamente por essa experiência. Coisas precisaram morrer, pessoas precisaram morrer, para que eu adquirisse algumas experiências na minha vida que não aconteceria de outra forma. Vamos ver como que isso aconteceu na palavra de Deus? Isaías 6, do 1 ao 8. É o chamado de Isaías. Eu me identifico bem com o chamado de Isaías. Não sei se vocês vão se identificar com essa história. Olha lá.
no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Olha aqui o chamado de Isaías. Foi no ano que um rei morreu. Foi no ano que um rei se perdeu, que uma pessoa importante morreu. É que ele conseguiu ter os olhos abertos e ver o Senhor. Ver o Senhor assentado como Ele é. Não é ver o Senhor de qualquer maneira. Ele pôde ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então se identifica aí no seu interior. O que precisa morrer para que você veja o Senhor na essência dEle? O que precisa morrer para que você veja o Senhor assentado no alto e sublime trono? Eu tenho uma célula de mulheres e algumas vezes elas me chamam, ligam para mim e falam: Beth, está acontecendo isso, isso e isso. Situações difíceis, irmãs. Difíceis mesmo. E eu sempre finalizo dizendo para elas: porém o Senhor permanece assentado no alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle. Voltemos os nossos olhos ao Senhor. Porque Ele nos feriu, mas Ele vai nos sarar. Fomos machucados, mas Ele é a cura. Amém? Tome posse dessa palavra na sua vida. Tome posse no seu interior. O que precisa sair? Porque às vezes, a gente até reconhece lá no nosso íntimo que está fazendo mal, mas a gente não deixa embora. E Deus respeita. Deus não sai arrombando a nossa vida e arrancando aquilo que é de ruim. Satanás arromba e coloca tudo que é de ruim. Mas Deus não age assim. Deus, Ele nos respeita. Por isso a minha vida ficou totalmente descontrolada ao meu ver, quando eu disse: Senhor, eu quero ser quem Tu queres que eu seja. Ah, você quer? Então, minha filha, se prepara. Porque tem muita coisa para tirar daí de dentro. Tem muita coisa que não presta dentro de você. Para você ser quem eu quero que você seja. A gente tem que ter cuidado, né? Algumas orações aí que a gente faz. Oração perigosa é essa. E o Senhor não quis nem saber se eu estava fazendo uma oração na inocência, não. Ele se aproveitou. Glória a Deus por isso, né? Sobrevivi, estou aqui, estou viva. Amém? Jacó lutou com o anjo lá, saiu marcado, saiu mancando, mas ele saiu vencedor. Amém? Se a gente não tiver disposto a entregar para Deus e deixar Deus agir, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento muito superficial. E aqueles que estão na superfície, o vento vai levar. Eu me lembro de uma experiência que teve, né, acho que foi um maremoto, né? E um casal estava praticando mergulho e eles estavam lá, não sei quantos metros de profundidade. E lá olhando o mar, aquela profundidade, né, várias espécies de peixe, tudo muito lindo, a criação de Deus ali, né, naquele mar, uma coisa linda. E quando eles retornaram para a superfície, a cidade estava dilacerada. Eles sobreviveram no local onde eles estavam, porque eles estavam em águas profundas. Mergulhe em águas profundas, para que você sobreviva. Só vai sobreviver quem estiver em águas profundas. Mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus. Não abra mão de estar submerso no Senhor. Amém? Vamos continuar lá. Alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória.
Isaías só conseguiu ter essa visão e fazer essas declarações quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Mas primeiro foi removida uma autoridade, primeiro teve que morrer alguém importante. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele viu o Senhor, ele se viu. Quando nós olhamos para Deus, nós enxergamos as nossas debilidades. Quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele disse o quê? Ai de mim. Ele viu a debilidade dele. Eu sou um homem de lábios impuros. O nosso relacionamento com Deus nos faz ir para esse lugar, de olharmos para dentro de nós mesmos e ver o que tem em nós que precisa ser removido, o que tem em nós que precisa ser eliminado. Ele viu quem ele era, o que precisava ser removido, e ele identificou o povo o qual ele convivia, ele desfrutava, ele compartilhava a vida. E era um povo debaixo daquela mesma maldição. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele disse, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E aí vamos ver o que aconteceu. Logo um serafim voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Nesta tarde, brasas vivas, vinda do altar do Senhor, está tocando aquilo que é impuro na sua vida e na minha vida, para remover, para que assim nós possamos viver o novo de Deus. Ninguém vive o novo de Deus tendo situações de impuro, tendo algo impuro no seu ser. Te impede de ver o agir de Deus, te impede de desfrutar do novo de Deus. Então o Senhor vem. Deus mostrou para ele a debilidade dele. Nessa tarde Deus mostra para nós, olha para dentro de cada um de vocês. Vê o que tem de debilidade. Não é para o Senhor nos expor, é para Ele nos curar. É para Ele dizer, olha, marca essa data. Porque hoje eu estou te tocando com uma tenaz, com um fogo. O fogo que queima, o fogo que purifica. Para que você possa viver o novo que eu tenho para a sua vida. É preciso passar por essa purificação. Você quer? Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí. Ele só foi enviado depois que ele foi purificado. Nós só seremos enviados depois que nós formos purificados. Depois que algo velho é removido de nós. Sentimentos velhos, pensamentos velhos. Lembrança do passado. Já passou. O bispo fala muito isso aqui, né? Nosso passado, ele é imutável. O nosso presente precisa ser vivido com qualidade. E o nosso futuro está intacto. Mas o nosso dia de hoje é uma projeção do nosso futuro. Eu preciso semear hoje o que eu quero colher amanhã. E se eu ficar pegando semente velha que já mofou, eu não vou ter colheita abundante no meu futuro. Então Deus tem sementes novas. Hoje, Ele está derramando novas palavras, novas porções.
colha, pega. Mas não coma a sua semente, plante a sua semente. Amém? O segredo está em plantar. Amém? E para a gente concluir, eu já vou pedir o Ministério de Louvor que esteja aqui. Para a gente concluir, nós só vamos conseguir, pega essa chave no coração de vocês. Nós só vamos conseguir desfrutar do novo de Deus se nós estivermos expostos ao Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer coisa alguma. Sem a presença do Senhor nós não conseguimos fazer coisa alguma. Nós precisamos estar mergulhados no Senhor. Mateus 9,16. Olha o que está dizendo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Acabou o tempo do remendo na minha e na tua vida. Aleluia! Acabou o tempo de Deus remendar, colocar remendo. Remendo é paliativo. Remendo é aquilo que coloca, é algo provisório. Ah, deixa eu colocar um remendozinho aqui. Tem data de validade. Acabou o tempo do remendo. Deus não vai colocar remendo, é tempo de integridade, de 100% em Deus, de restituição no Senhor. É tempo de estarmos preparados para recebermos o vinho novo do Senhor. O vinho está sendo derramado, mas como estão os odres? Nós temos que estar preparados para recebermos. Olha lá Marcos 2:22. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho rebentará e a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Tem vinho novo. Vamos nos colocar de pé? Tem vinho novo. Mas eu e você precisamos ser uma vasilha de couro nova. Mas talvez você possa dizer assim, feche os seus olhos agora. E pense aí, como está o seu odre? Como você está? Eu não sei como você está. Você sabe muito mais o Pai. Pode ser que no decorrer da sua vida foram tantas situações e esse odre se estragou. O prazo de validade dele acabou. Ele ficou rígido, ele ficou endurecido. E por mais que o vinho novo esteja sendo derramado, eu não sou um recipiente adequado para receber. Mas tem jeito. Os odres, eles passam por um tratamento para receber o vinho novo. Eu estava vendo a respeito disso e duas principais questões acontecem com um odre quando ele passa do prazo de validade, quando ele fica duro, quando ele fica enrijecido. Pense se você não está assim, duro e enrijecido. Então esse odre, ele é mergulhado totalmente em águas limpas. Totalmente, sinta-se assim, totalmente mergulhado em águas limpas. As águas do Espírito Santo. Sinta-se mergulhado nessas águas purificadoras. Sinta-se mergulhado nessas águas. E ali ele passa por um tempo para ele ser limpo, para ele ser purificado, para ele ser restaurado. E no determinado tempo ele é retirado dali. E o segundo processo é que ele precisa ser totalmente envolvido por um azeite. Esse azeite fala do Espírito Santo, da unção. E aí,
quando você está totalmente envolvido na unção, o Espírito Santo de Deus te envolve e te capacita a viver esse novo, para que você torne a ser um vaso útil, um vaso para honra, um recipiente que recebe o vinho novo do Senhor, um recipiente restaurado para a glória de Deus, para a glória do Senhor.